Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para dar início à série sobre casamento, perguntas e respostas sobre a vida conjugal, amém? Amém. Vamos estar juntos com você durante esse tempo para responder aquelas questões que falamos, citamos no vídeo anterior, que os casais, num momento de um encontro que fizemos na igreja, deixaram algumas perguntas e nós estamos aqui para responder essas perguntas. E vamos começar hoje com uma série de respostas a essas questões. E vamos para a primeira, sem muito rodeio, nós vamos tentar ser o mais breve possível para você. Amém. Primeira pergunta, tá? Fiquem ligados. É lícito um casal separar mesmo quando não houver traição? E aí, amor? Essa pergunta é uma pergunta muito frequente, às vezes associada de maneira equivocada, mas o fato é que as pessoas elas não têm olhado para o casamento com a mesma perspectiva de que Deus olha. O casamento ele é um tipo de aliança. Nós costumamos sempre estar falando que Deus é Deus de aliança, e de fato Ele é. Deus é Deus de aliança, Ele leva a sério esse assunto, aliança. Aliança é algo que, como a própria palavra diz, uma vez uma aliança ratificada não pode ser quebrada. Então, até mesmo com base no que nós conhecemos superficialmente sobre a aliança, as pessoas têm usado alguns textos que o próprio Jesus citou acerca de adultério como base única e exclusiva para se acontecer uma necessidade de um divórcio. Então, a pergunta que foi feita aqui, ela diz: é lícito um casal se separar, mesmo quando não houve traição? Então, eu queria só fazer uma mudança aqui nessa pergunta, ou uma readequação na pergunta, na formulação da pergunta. Diz assim: é lícito um casal separar? Já que um casamento é uma aliança, eu queria dizer assim, mudar essa pergunta para é lícito um casal quebrar uma aliança, ainda que não haja uma traição? É possível uma aliança ser quebrada mesmo que não haja traição? Basicamente essa pergunta que o irmão fez, ou a irmã fez, a gente não sabe. A pergunta é se uma aliança foi quebrada. Isso. Ou melhor, se pode ser quebrada uma aliança caso não haja traição, isso. Ou o que quebra em uma aliança é só uma traição. Então, se a gente parte do princípio de que Deus é Deus de aliança, que Deus foi quem formou o casamento, foi Deus que o casamento é um projeto que nasceu no coração e na mente de Deus. Então nós temos que ter a humildade de, quando formos falar de assuntos como esses, nos submeter à palavra, porque a palavra é que é a resposta. Eu vou ler um texto que está em Ezequiel, no capítulo 16, em versículo 59, que diz assim, no versículo 58, diz assim: a tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Então aqui está dizendo, claro que quem está falando é o Senhor. Aí no versículo 59, porque assim diz o Senhor: eu te farei como fizestes, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Então o que é que Deus estava dizendo aqui para o profeta Ezequiel? Ezequiel, eu estou sendo testemunha contra vocês, porque vocês estão quebrando uma aliança, vocês estão quebrando a aliança. E sabe como é que Deus está dizendo que eles estão quebrando a aliança? Quando eles estão violando o juramento que foi feito para a aliança ser celebrada. Então, o que Deus está dizendo aqui para Ezequiel é que uma aliança ela pode ser quebrada a partir do momento que o juramento, ou os juramentos que servem como base para esta aliança, eles foram violados. Então, um casamento, a gente deve levar em consideração que um casamento é muito mais do que uma festa, muito mais do que um papel, muito mais do que cerimônias. O casamento, ele é uma aliança. E uma aliança, ela está fundamentada nos juramentos que foram feitos para que aquela aliança fosse celebrada. Onde é que estão os juramentos quando o assunto é casamento? Nos votos que são feitos. Então, os votos que são feitos, eu prometo ser fiel, eu prometo amar, eu prometo cuidar, honrar. Respeitar. Tudo isso faz parte dos juramentos, compõe o juramento que acaba por ser de fato a aliança. A aliança são esses juramentos. Então o que Deus está dizendo aqui para Ezequiel é que a aliança ela está quebrada quando os juramentos são violados. Então eu posso dizer que uma aliança ela é quebrada
porque os juramentos são quebrados. Isso. Então, quando marido e mulher não estão cumprindo os seus juramentos de altar diante de anjos, diante de homens, diante de testemunhas, diante do próprio Deus, tudo aquilo que eles prometeram no altar, quando a vida comum do lar se inicia e esses juramentos não são observados, não são guardados, não são preservados, segundo o que a palavra do Senhor diz para Ezequiel, a aliança está sendo quebrada. Então é óbvio que quando o assunto é adultério, toma uma proporção muito maior, é um pecado que envolve coisas mais graves, mas Deus, por ser Deus de aliança, Ele observa cada promessa e cada juramento, e tudo aquilo que você um dia, casado que está me assistindo, e você casada, tudo aquilo que você um dia prometeu para o seu marido, para o seu cônjuge, como votos de casamento, isso para Deus são os juramentos que você fez, e é sua responsabilidade guardar cada um desses juramentos, para que diante de Deus a sua aliança não esteja quebrada, porque Deus vela sobre os juramentos, Ele vela sobre a sua palavra, aquilo que Ele falou, assim como Ele também vela sobre aquilo que você está falando, porque Ele é testemunha do casamento entre você e o seu cônjuge. Então eu recomendo você a prestar muita atenção nos juramentos que você fez para o seu cônjuge no ato do seu casamento, porque para Deus violar um juramento é a mesma coisa que quebrar uma aliança. Isso, ou seja, não é apenas a traição que estaria quebrando a aliança. Qualquer infração em alguns desses juramentos estaria quebrando essa aliança também. Né? Com certeza, violando a aliança. Isso. Quebrar um juramento, segundo a palavra do Senhor, é violar a aliança. Então eu sei que, eu repito, né, esse assunto sobre divórcio, depois nós podemos voltar, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque você pode estar passando pela sua cabeça o que está escrito em Mateus 19, pode estar passando pela sua cabeça o que está escrito no Evangelho de Marcos, quando Jesus tratou sobre o assunto divórcio. Nós vamos chegar lá nesse ponto, e esse ponto é muito mais além do que uma simples pergunta de pessoas e uma simples resposta, né? Lá envolve pacto, aliança, dispensação e muitas outras coisas. Mas nós iremos chegar lá. Eu quis pegar nesse assunto agora, para que quando a gente chegue nesse outro assunto mais profundo, um pouco lá na frente, você já tenha a base de que para o Senhor dos Exércitos, quebrar juramento é quebrar uma aliança. E uma aliança, ela existe por causa dos juramentos. A palavra do Senhor diz que a aliança que nós estamos com o Senhor, através de Jesus Cristo, Ele diz assim, Jesus ele é mediador de uma superior aliança, porque ela está fundamentada em superiores promessas. Ou seja, a própria palavra lá no livro de Hebreus nos informa e nos ensina que a aliança que nós temos com Deus é uma aliança superior, e ela só é superior porque as promessas ou os juramentos que Deus fez para esta aliança são superiores ao que Ele fez no passado. Então é muito claro de que quem sustenta uma aliança são as promessas e os juramentos. Então aquilo que você prometeu no altar, irmão, aquilo que você prometeu, minha irmã, no altar, para Deus é como testemunha do que você jurou. É isto que sustenta a aliança que você está. Então você não deve adulterar de forma nenhuma, mas você também não deve deixar de amar, você não deve deixar de honrar, você não deve deixar de respeitar, você não deve estar presente junto, protegendo, porque qualquer uma dessas violações representa impreterivelmente na quebra de uma aliança, segundo a palavra do Senhor, em Ezequiel 16:59, conforme lemos. Isso. E na verdade nós teremos que fazer essa pergunta aqui, vai abrir porta para muitos outros vídeos, porque na verdade aí pode ficar a questão agora para você. Então, se o meu marido não me respeitar ou não demonstrar amor por mim, então eu posso me separar? Então isso leva essas questões e a gente vai responder nos próximos vídeos, amém? Porque nem tudo que é lícito convém. Isso, amém. Senhor continue abençoando vocês. Amém, amém. Estaremos postando o próximo vídeo, fiquem ligados. Tchau, Um abraço. Um beijo no coração de vocês.